E se você gostou dessa matéria, comente, mande sugestões no jornalismo@tendenciasenegócios.com.br. Não se esqueça do nosso portal no www.tendenciasenegócios.com.br e, é claro, o nosso canal do YouTube está bombando. Você pode mandar um link para um amigo, para o seu chefe ou um parceiro de negócio. Não esqueça, não. Bom, e agora uma matéria especial. O nosso diretor executivo do Grupo de Comunicação Tendências e Negócios, Alex Dias, entrevistou o vice-governador do Distrito Federal, Renato Santana. A entrevista aconteceu durante um café da manhã exclusivo, no Bug Delícias Caseiras. Mas eles falaram sobre Plano de Governo 2014-2018. Essa matéria aí é imperdível. Confira. Bom dia. Estamos aqui hoje no Café Bugu, na QNJ 32, para entrevistarmos aqui num delicioso café da manhã, para entrevistarmos o vice-governador eleito, Renato Santana, junto com Gustavo Lúcio, nosso jornalista, e Renato. Renato, como que você encontrou aqui o Café Bugu e nos trouxe para cá? Bem, bom dia. Primeiro eu fico feliz de vocês terem aceitado esse convite. O Café Bugu, que é de uma família tradicional aqui na QNJ, próximo à Feira Permanente de Taguatinga, eu descobri pedalando. Nós temos um grupo do pedal, que é o grupo TBC Rock Bike. Uhum. E um dos nossos grandes desafios é pedalar nas regiões administrativas, apontar aquilo que não anda no bom tom, e isso vai nos trazendo essas descobertas. Então foi num desses domingos aí de pedal que nós descobrimos esse ambiente maravilhoso e familiar. Que é lindo, né? É muito aconchegante, né? E Renato, me conta, a gente sabe que você é uma pessoa nata de Brasília e que sua vida pessoal, você praticamente viveu aqui nessa região, Taguatinga, Ceilândia principalmente, né, Renato? Eu sou filho como boa parte dos brasilienses, eu sou filho de nordestino, meus pais são baianos e a minha mãe chegou em Brasília em 1960, é servidora pública, aposentada. Uhum. Meu pai é agricultor, eu estudei sempre em escolas públicas e sou pai de 4 filhos, sou casado com a Danúbia. Assim que passei num concurso, eu sou servidor do GDF há 20 anos, aliás, eu completei 20 anos no último dia 24. Nessa necessidade, fui vindo para próximo do trabalho. Uhum. E você, antes de vir para o setor público, você teve trabalho, você ajudou seus pais na feira, você tem uma história bonita de vida nesse sentido. Eu costumo dizer o seguinte, que nada supera a força do trabalho. Isso. Absolutamente nada. Uhum. Fui trabalhar na feira, em alguns momentos eu cuidei das 2 bancas, e foi o ambiente que me trouxe esse sentimento de empreendedor. A feira me trouxe essa maturidade e contribuiu, sem dúvida alguma, para o meu crescimento. Uhum. Né? Renato, e na carreira pública, qual foi a sua trajetória aqui em Brasília? Eu fiz um concurso, passei num concurso do GDF, saí da aeronáutica para o GDF. E nesse período de GDF, eu estive por um momento na administração regional de Taguatinga, uhum, e na sequência fui trabalhar, para trabalhar perto de casa, fui trabalhar na administração regional de Ceilândia, onde está hoje a minha lotação. É impressionante o poder de acolhimento que aquela cidade tem. Eu como morador, eu moro na Ceilândia por opção, é a cidade que eu escolhi para criar os meus filhos. As regiões administrativas, elas ocupam um percentual maior do território no Distrito Federal. Uhum. Essas cidades, elas têm que ser consideradas, sobretudo pelo Estado, gestor, como tal, pela importância que elas têm. Se ela arrecada muito e participa da economia ativa do DF, ela tem que ter um retorno da mesma proporção. Essa é uma das nossas grandes bandeiras. Renato, vamos falar um pouco agora sobre as eleições, né? Vocês coligaram, o PSD, a coligação foi PSD, PDT, PSB e o Solidariedade, né?
Então, 4 partidos relativamente pequenos e com pessoas, na maioria, né, da composição desses partidos, pessoas desconhecidas. Como é que foi essa fórmula, hein, Renato? Sinceramente, o termo relativamente pequeno para esses partidos que, de fato, foi empregado lá no início, eu percebo que é um equívoco. O PSB é um partido histórico, né? O PDT é um partido trabalhista, histórico, o Solidariedade mais jovem e o PSD mais jovem. Mas são partidos que nasceram, PSD, Solidariedade, com propósitos de partido político. Mas que partido político é esse? De fazer e conduzir a boa política. O nascimento dessa coligação aparentemente pequena, de 4 partidos no início, ela trouxe esse sentimento para alguns. Nós sempre tivemos a convicção que esse seria o caminho percorrido ou a percorrer pela proposta de uma nova formatação da política no Distrito Federal. Renato, nós percebemos que foi feita uma campanha limpa e barata. Esta campanha limpa e barata é a forma que Brasília quer, a forma que a população aqui deseja? Nós sempre tivemos a convicção que esse seria o caminho percorrido ou a percorrer pela proposta de uma nova formatação da política no Distrito Federal. E assim, a população entendeu assim também, os resultados mostraram isso. E fizemos a opção pelo diferente, na verdade não é o diferente, pela forma correta de se fazer política. Por que fazer campanha? E nós percebemos nessa campanha que, por exemplo, placa não fala. Se placa não fala, placa não vota, e ela traz uma antipatia da população pela poluição visual, pela sujeira que causa, por que utilizar esse instrumento? As pessoas, os eleitores demonstraram mais uma vez que eles já identificaram que eles não querem na figura política. Foi a resposta àquela movimentação, o movimento que existiu em 2013, na época da Copa das Confederações, que estavam pedindo o novo, em vez dessa política antiga, antiquada. Isso foi uma resposta? Esse foi um grande achado e assim, a metodologia tem que ser essa. Governador que se der o luxo de se trancar numa sala e virar despachante, está fadado ao fracasso. Então, quando eu digo que o trabalho ele supera qualquer dificuldade, eu digo o seguinte: onde o Renato Santana, vice-governador eleito ao lado do Rodrigo Hollenberg, estará no dia a dia? No campo. Porque lá você identifica o problema quando ele está nascendo. No seu gabinete ele chega para você já em grandes proporções, com musculatura, e aí para combatê-lo é um pouco mais difícil. Sim. Renato, e você, vice-governador, isso já não é mais figurativo, né? O vice-governador hoje ele tem que exercer um papel muito importante ao lado do governador e estar disposto ao trabalho, né? Eu particularmente acho que o papel e a função atribuída ao vice-governador, ela não é para ser, nunca foi para ser figurativa. Primeiro que é um desperdício. As demandas são das mais variadas e é humanamente impossível você construir um governo de sucesso sozinho. Não se faz isso. Não se faz isso. Então pode ser um desperdício. Eu sempre disse ao governador Rodrigo Hollenberg que serei um soldado leal, sempre. O PSD, do qual faço parte, sou secretário-geral, que é presidido pelo Rosso, se colocou nessa coligação, nessa condição, com a proposta de construir uma Brasília, um Distrito Federal, a cada dia melhor e que gere as respostas para as expectativas da população. Então serei leal. Agora, não serei um soldado de quartel, administrativo, burocrata. Eu acho que o campo tem que ser o gabinete
daquele que foi para as ruas, que foi para a ponta, pediu o voto. Tem que ser o campo. É lá que você identifica o problema. Mas o GDF tem toda uma estrutura. Que maravilha que tem. De administradores, de secretários, que maravilha. Mas assim, a possibilidade de ter o governador, de ter o vice-governador se solidarizando no dia a dia, potencializa a força do trabalho dessas pessoas. Tá certo. Então, Renato, nós vamos chamar um intervalo, né? E voltaremos já já com outro bloco para podermos falar sobre transição e plano de governo de vocês, ok? Ok. Estamos de volta aqui no Café Bugu, em Taguatinga Norte, na QNJ 32. Convidamos, né, a todos para conhecer, porque é uma delícia aqui, o ambiente é super agradável. E estamos entrevistando hoje Renato Santana, vice-governador eleito para a gestão a partir de janeiro de 2015. Renato, então voltando, né, percebemos que a transição dessa vez de governo está sendo feita por pessoas técnicas, né? Principalmente professores, mestrados, né, doutores da UNB. E o Marcelo Dourado, que é uma pessoa que é uma sumidade, pessoa altamente administrativa, uma pessoa que conhece muito da máquina governamental, da máquina pública, né? Então ele está percebendo que essa transição ela é altamente técnica, né? Por quê? Porque é necessário. O que nós temos e que foi estabelecido pelo governador eleito Rodrigo Hollenberg foi dar o tratamento para busca e recepção de cenários da saúde do governo, do raio-x, dessa radiografia de como andam as coisas no governo, dá um tratamento altamente técnico ou puramente técnico. E o que tem sido feito? Tem se dado uma publicidade para isso. Ou seja, os grupos de trabalho, eles têm aberto num auditório para quem queira participar. Renato, e como está o outro lado, o governo que está no final? Porque a gente está vendo a transição, está estourando várias greves, vários serviços que estão sendo deixados de ser repassados à população. Como que vai estar Brasília no dia 1º de janeiro de 2015? A partir de janeiro, a responsabilidade do compromisso e do dever de fazer é nossa. Nós vamos ter um primeiro momento de muitas dificuldades, porém, como eu tenho dito, que nada supera a força do trabalho. Nós vamos atravessar esse túnel e vamos atravessar com a ajuda da população, com o apoio dos segmentos organizados, porque é assim que tem que ser. Renato, hoje existe um impacto muito grande no plano piloto. Ali recebe por volta de 1,5 milhão de pessoas diariamente. E em busca essencialmente de 3 coisas, né? A saúde, o emprego, a educação. Então, a saúde, como que se faz a saúde ficar no local de moradia dessas pessoas? Você imagina, se você vai construir um hospital no Distrito Federal, e vou pegar aqui como exemplo, Samambaia, e levar em consideração a população de Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Ceilândia, esse cálculo já vai estar ultrapassado. Porque você tem Santo Antônio Descoberto que vem para cá, você tem Águas Lindas que vem para aqui. Daí o primeiro ato, o primeiro momento, naquele encontro já após eleição do Rodrigo, governador eleito, do Rodrigo Hollenberg, e do governador reeleito de Goiás, Marconi Perillo, no sentido de já buscar entendimentos de que essa região não pode mais ser chamada como uma região nem de Goiás, nem do Distrito Federal. Pelo contrário, a ideia é de ter uma integração e dar uma atenção para aquelas pessoas lá. Renato, educação é o pilar de uma sociedade. O que o governo pretende fazer para a educação, para as escolas tornarem-se mais atrativas para os alunos, principalmente as escolas de horário integral? Será que é interessante, por exemplo, a escola pública oferecer para o aluno tablets? Hoje o aluno pesquisa o livro onde? Na internet. Então, educação associada à tecnologia que nós temos aí hoje disponível, um dos grandes desafios é
trazer a escola para o ambiente atrativo. Assim como é um grande desafio gerar emprego. Emprego. Pois é, ô Renato, as ADEs, elas foram criadas exatamente com o intuito de erradicar as pessoas locais, né? Então a gente tem o Polo JK, que atende ali a Algama, Santa Maria, a gente tem aqui em Águas Claras a ADE de Águas Claras, mas esse projeto ele ficou meio largado, né? Ele ficou meio abandonado. Dentro do programa de governo de vocês vão retomar esse projeto, que é um projeto essencial para radicar as pessoas nos seus locais de residência. Olha só, aquilo que for bom seria um erro não avançar. A ADE, que é o sentimento de gerar o emprego próximo da casa do trabalhador e fixá-lo ali, ele deixa de ter que de tomar o ônibus, de ir para o metrô, para chegar numa região central. Por que não se pensar em ADEs nessa grande região que traz o trabalhador hoje para o Distrito Federal? A construção de entendimentos, e aí o governador Rodrigo e o governador Marconi de Goiás já tiveram esse primeiro encontro, a construção desse entendimento favorece a criação desses ambientes. Renato, e nós vemos hoje em algumas RA, algumas regionais, que já a população está se mobilizando para fazer eleição mesmo. Como que vocês vão lidar com essa questão do administrador? A administração regional é o braço do governo que está mais próximo da população. É natural, e essa era uma pedida, o governador Rodrigo Hollenberg, ele defende essa tese lá atrás, de que o administrador deveria ser eleito pela sua população. Esse é o primeiro aspecto. E que esse administrador necessariamente more na sua região administrativa. O que o governador Rodrigo Hollenberg tem dito e fará é que nesse primeiro momento não tem como você fazer a eleição. Por quê? Você não tem ainda os mecanismos que oriente essa formatação de eleição direta. Enquanto não se constrói, o governador nomeará o administrador regional, obviamente ouvindo algumas entidades representativas da cidade, e a partir daí iremos trabalhar na construção desse modelo que permita que a população faça a eleição direta do seu administrador regional. Renato, então chegamos ao final, né, desse quadro, Almoce Conosco. Desde já deixo um convite para a gente estender novas entrevistas, né, porque é muito interessante a gente saber como que vai andar o governo, né, de vocês, e passar para o pessoal que nos assiste do Tendências Negócio esse trabalho que vai ser realizado, né? Então, por favor, uma mensagem. Primeiro eu quero agradecer a audiência do teu público. A Tendências e Negócios vem se estabelecendo e vem dando essa demonstração de que estar um pouco mais próximo do mundo real, da cena real. Eu fico extremamente feliz e satisfeito de vocês estarem aqui nesse ambiente agradabilíssimo em Taguatinga, tantos outros desses que nós temos nas diversas regiões administrativas e, enfim, dizer que nós estamos nos aproximando do período de festas natalinas e de renovação de expectativa e de esperança pela chegada de um novo ano. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e dizer e ratificar que nós só temos um objetivo. Eu nunca fui candidato a absolutamente nada. Estou vice-governador eleito ao lado do governador Rodrigo Hollenberg. O Rodrigo Hollenberg que tem na sua essência o sorriso de quem quer acertar e fazer de nossa cidade uma cidade melhor para se viver. Comigo não seria diferente. Eu tenho a expectativa de que não descansarei
e que o trabalho será a nossa palavra de ordem. Se nada suporta, nada é insuperável quando a palavra de ordem é trabalho, nós só temos que fazer uma coisa: trabalhar dioturnamente para devolver a essa população qualidade de vida, esperança, segurança, um ambiente melhor. Chegamos ao final desse quadro, entrevistando o nosso vice-governador Renato Santana, e agradecer aqui ao Gustavo pela presença, aqui no Café Bugu, na QNJ 32, em Taguatinga Norte. Muito obrigado e até o próximo programa.